Você já parou para pensar em como os dicionários são feitos, como que as palavras são selecionadas, estudadas e, para além disso, quais palavras que ficam fora do dicionário? A resenha de hoje aqui no Livros e Pão é sobre um livro que fala justamente disso. Olá, eu sou a Dora e hoje eu estou aqui para falar sobre o Dicionário das Palavras Perdidas, de Pip Williams e traduzido para o português brasileiro, por Lavínia Fávero. E de agora em diante eu vou fazer um esforço consciente para sempre tentar mencionar o nome do tradutor ou tradutora, e nada mais justo e pertinente do que começar por esse livro, porque esse é um livro em que cada palavra tem uma importância 10 vezes maior do que o normal. Esse livro com certeza deve ter sido um trabalho muito penoso, ainda que gostoso, por causa da delicadeza e das sutilezas envolvidas por trás de cada escolha de tradução. Afinal, esse é um livro que fala sobre palavras e sobre a importância delas. Então, se uma delas estivesse fora de lugar, o trem já descarrilharia. E agora vamos falar um pouquinho da sinopse. O livro narra a história de Esme desde 1886. E Esme era uma criança que cresceu no scriptorium, onde o pai trabalhava. E o scriptorium é basicamente o lugar onde nasceu o dicionário de Oxford da língua inglesa. É o lugar onde o dicionário começou a ser escrito. E uma coisa que eu só fui perceber enquanto eu li esse livro é o trabalhão que dá para escrever um dicionário. E o livro, que é uma ficção histórica, mistura fatos reais com ficção. E um desses fatos reais é justamente que eles ficaram anos analisando e coletando palavras com a letra A, B, C e assim por diante. Ou seja, aos poucos, ao longo dos anos, começaram a sair os volumes de cada letra. E eu francamente não tinha essa dimensão do quão trabalhoso deve ter sido fazer o primeiro dicionário, ou melhor, o primeiro volume do dicionário, né? Porque basicamente desde que eu nasci já existia um dicionário prontinho com todas as letras e palavras reunidas. Então foi interessante imaginar essa experiência de a cada ano ver um dicionário saindo, um para cada letra, e ao mesmo tempo você ir descobrindo as palavras assim periodicamente. E lendo esse livro eu entendi que a feitura do dicionário de Oxford foi, para muitos, o trabalho de uma vida. Ou melhor, o trabalho de mais de uma vida, porque muitas das pessoas que colaboraram com o dicionário não chegaram a ver o dicionário final sendo lançado. Enquanto a Esme crescia e acompanhava o pai nos dias de jornada de trabalho, ela ia percebendo como as coisas eram feitas por ali. Ela aprendeu que existia uma ficha para cada palavra com o seu significado e com uma citação exemplificando um contexto em que essa frase poderia ser usada. Nisso ela acabou percebendo também as palavras que foram deixadas de lado, as palavras que tinham uma ficha, mas que não entravam na seleção final. Seja porque elas não tinham uma boa citação, ou simplesmente porque essas palavras valiam menos do que outras. E com isso eu quero dizer que se eram majoritariamente homens brancos, héteros e velhos que trabalhavam no dicionário de Oxford, era também principalmente as suas vivências e o seu juízo de valor que entravam no dicionário de Oxford. Portanto, outras experiências, outras vivências e, consequentemente, outras palavras eram deixadas de lado. E isso é algo que a Esme consegue captar ainda criança, quando ela se depara com a palavra ama cativa. A Esme encontra a ficha dessa palavra, que acabou não entrando no dicionário, e sorrateiramente faz o seu primeiro furto. Ela pega a palavra e esconde para depois colocar no seu baú. E para falar a verdade, aquele baú, na verdade, originalmente era de Lizzie, que é uma personagem interessantíssima que faz parte do livro, e que acaba sofrendo indiretamente quando a Esme pega o baú para si, porque a Esme pega e começa a riscar ali o título do baú, e nisso, como ela era uma criança, ela também acaba se descuidando com as coisas do baú, que poderiam não ser muitas, mas que existiam. Então acaba que a Esme, criança, pegando o baú, maltrata a única foto que a Lizzie tinha de sua mãe. E eu acho que pra gente conhecer um pouco mais dessa personagem, que é a Lizzie, talvez a passagem em que as duas falam sobre ama cativa seja uma das mais significativas. E na minha opinião é com certeza uma das mais poderosas de todo o livro. Ama cativa, falei, bem devagar e deliberadamente, sentindo a palavra em minha garganta e em meus lábios. A palavra é ama cativa. Liz ensaiou. Ama cativa? O que isso quer dizer? Olhei para o pedaço de papel. Era uma ficha de identificação e reconheci a letra de papai. Dava para ver onde o alfinete o tinha prendido em todas as fichas com citações ou talvez uma prova. Se eu soubesse que papai é quem a escrevera, será que ela teria guardado? Bem, o que significa? Havia duas definições. Escrava que cuida da casa, falei, ou serviçal agregada, que realiza serviços domésticos sem receber remuneração
e é obrigada a permanecer no posto até a morte. Lizzie pensou por um tempo e falou: "É isso que eu sou. Acho que sou obrigada a fazer serviço para a família Murray até o dia em que eu morrer." É errada essa palavra, pensei. Não deveria existir. Seu significado deveria ser obscuro e impensável. Deveria ser uma relíquia. E, apesar disso, era tão facilmente compreendida nos dias de hoje quanto em qualquer outro momento da história. A alegria de contar a história da palavra passou. Fico feliz de ela não estar no dicionário, Lizzie. Ela é uma palavra terrível. Pode até ser, mas é uma palavra verdadeira. Entrando ou não no dicionário, amas cativas sempre irão existir. Ui! Forte, né? Então a Lizzie é essa personagem que ajudou a criar a Esme desde criança, que virou a melhor amiga da Esme, ao mesmo tempo que ela carrega esse sofrimento muito grande dentro de si. E a Lizzie acaba sendo uma pessoa-chave para Esme compreender a importância das palavras que são deixadas de lado, as palavras que não entram no dicionário. E eu não vou mentir, tiveram passagens bem incômodas delas duas, e principalmente da personagem da Lizzie no geral, coisas que não eram fáceis de ler e de digerir. Porque eu acho que era justamente a intenção da autora, que ela queria frisar que aquelas coisas ali não eram palatáveis, que aquela passagem deveria mesmo ser sofrida. E conforme os anos vão passando e a Esme vai crescendo, nós passamos a acompanhar vários momentos da vida dela, como a primeira menstruação, os primeiros romances e, é claro, o início do movimento sufragista na Inglaterra. E confesso que quando eu recebi esse livro, que aliás foi cortesia da Autêntica, muito obrigada, Alessandra, quando eu recebi esse livro foi justamente essa interseção com o feminismo que despertou meu interesse. E agora que eu já acabei a leitura, eu mantenho a opinião de que essas partes sobre o sufragismo foram justamente as partes mais interessantes do livro. Porque a gente pôde acompanhar tanto a evolução do feminismo dentro da personagem, como também as várias frentes do movimento, e as pessoas debatendo sobre como elas deveriam agir e que tipo de ação seria mais eficaz para mover o propósito para frente. Tem uma hora que a Esme, já adulta, vai para uma reunião com várias mulheres sufragistas, e nisso ela percebe que uma das mulheres está ali com a sua ama cativa. Ela percebe que justamente nessa reunião, que era para as mulheres se ouvirem e debaterem, uma dessas mulheres está sendo silenciada, que é essa mulher que está ali em prol da outra. E aí a Esme já passa a reivindicar isso, ela faz perguntas diretamente para essa pessoa que estava quieta e já meio que começa a falar sobre interseccionalidade ali no meio do movimento, ainda que esse não fosse exatamente o nome para aquilo na época. Que, aliás, vamos lembrar, essa história começa no final do século XIX e vai até meados do século XX. Então acaba que o livro passa por muitos momentos importantes da história mundial e também da história pessoal da personagem. E aqui eu friso a palavra passa, porque ele passa mesmo. Ele acaba não se demorando muito em momentos tão essenciais, o que é uma pena. Eu achei, inclusive, que a autora falhou seriamente em retratar a morte, porque ao longo da história morrem muitas pessoas importantes pra Esme, pra narrativa, e a autora meio que fala, tipo, fulano morreu, próximo. E a história continua e acabou o capítulo. Zero desenvolvimento, nem nada sobre essa morte. Apenas mais uma página passada. E no primeiro desses acontecimentos eu até voltei umas páginas, na dúvida de se era eu que tinha lido com desatenção e tinha perdido esse momento importante. E eu não tinha. Então esse fator aos poucos foi se tornando um incômodo gigantesco, porque a autora começava a falar sobre alguns assuntos e de repente eles desapareciam da narrativa. Eu acredito que as intenções da autora ficaram meio perdidas pela metade. Porque ela fala sobre feminismo, aborto, direitos trabalhistas, romance, família, teatro, sexo, guerra, mas é como se ela só falasse aba ao invés de aborto, como se ela só falasse g ao invés de guerra. Então ela não chega a completar as palavras que ela mesma começou a escrever sobre. E eu adoraria ter lido com mais detalhes, por exemplo, sobre a época em que a Esme se voluntariou na enfermaria durante a guerra. Ela passou um bom tempo ajudando os feridos de guerra, inclusive não só ajudando, porque ela começou a fazer um incrível tratamento linguístico com um deles, um dos feridos de guerra, que não falava e que tinha uma reação histérica ao ouvir a palavra bomba. Confesso que o grande romance que a Esme teve pra mim foi tão sem graça que eu nem lembro o nome do cara. E o romance deles me afetou tão pouco que eu nem senti nada sobre o modo como as coisas terminaram. E eu li uma resenha desse livro aqui no Scooby que eu concordei bastante, porque essa resenha fala que esse livro é um livro prolixo, e não no bom sentido. Porque realmente essas partes importantes passam muito rápido e passam muito batido, só que ao mesmo tempo ela fica páginas e mais páginas e mais páginas falando sobre momentos que são desinteressantes e que não são lá tão importantes para a história. Então foi um livro que eu gostei de ler e foi uma leitura interessante que me proporcionou boas reflexões,
mas foi um livro que ficou aquém das minhas expectativas. Até porque às vezes acabou sendo uma leitura bem arrastada. E isso nos traz para a clássica pergunta aqui do canal, de que pão seria o dicionário das palavras perdidas? E eu afirmo que o dicionário das palavras perdidas seria um cottage loaf, que é um clássico pão inglês e é um pão arredondado com 2 andares de massa. Feito com farinha branca, ele recebe cortes ao longo de toda a sua extensão e ele é normalmente servido com manteiga ou geleia em fatias. E ele é um pão que, reza a lenda, começou a ser produzido para economizar espaço nos fornos. E eu senti que, apesar de prolixo, esse livro realmente economizou em desenvolvimento temático. Resumo, é um livro grandinho, mas que não deixou muito espaço para um recheio além de uma simples manteiguinha. Digamos que, apesar de bonito e bem escrito, ele atingiu apenas a superfície. E é isso, essa foi a resenha de hoje do livro Dicionário das Palavras Perdidas. Me conta aí se você se interessou pela história e se por acaso você tem uma palavra favorita em português ou em inglês, né, já que esse dicionário era originalmente da língua inglesa, me fala aqui nos comentários qual que ela é. Por favor, deixe seu joinha se você gostou do vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita e compartilhe o vídeo com quem você quiser, porque isso ajuda muito aqui o canal a crescer. Então, muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.